Bom dia, eu me chamo Pedro e hoje o meu tema vai ser sobre as 9 inteligências múltiplas e as suas diferentes áreas de atuações. Inclusive em TI, que seria o nosso curso, né, Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Então, antes de mais nada, eu vou dar um breve contexto sobre elas para, de fato, partir para as inteligências. Então, o que elas são? Elas são uma teoria criada por Howard Gardner, que seria esse senhor da foto. Foi criada no século passado, em 1983, e elas se dividem em 9 tipos. Os tipos eles também vão ser abordados nos próximos slides. Então ela desafia a visão tradicional de inteligência, que seria essa oposição feita nos testes de QI, que seriam o padrão melhor estabelecido hoje em dia de inteligência. Então, outra coisa que a gente vai poder perceber nessas inteligências é que elas são bem padronizadas com o que a gente teve no ensino fundamental. Então, elas estão desde a infância acompanhando as pessoas. Um breve exemplo seria a próxima, que é a naturalista, então ela se aproximaria com a biologia, ou a inteligência lógica matemática se aproximaria com a própria matemática, a linguística com português e inglês. Então essas inteligências, apesar dos nomes difíceis e das profissões variadas, elas estão desde a infância presente com as pessoas, então não é um monstro de 7 cabeças. Certo, então, começando a gente tem a inteligência naturalista, que seria a questão do conhecimento da natureza, tanto da fauna quanto da flora. E essa aptidão natural para lidar com ela. Então, como exemplo, nós temos os biólogos, os botânicos, os zoólogos, tem também os oceanógrafos, arqueólogos, enfim. E quando a gente cita mais para a área de TI, a gente pode citar os engenheiros florestais, ou analista de sistemas florestais e cientistas de dados ambientais. Então, tem toda essa vastidão dentro da própria natureza de profissões. Sem contar profissões como agricultores e pessoas que trabalham diretamente com a fazenda ou com animais, que também entrariam dentro dessa inteligência. Próxima inteligência, temos a inteligência musical, que já resume no próprio nome, então é tudo que é ligado à música. Só que muitas pessoas acreditam que seriam apenas cantores, mas não. É, ela seria toda essa indústria da música por trás, que é uma indústria gigantesca. Então a gente tem profissões com capacidade de aprender, interpretar e diferenciar tanto padrões, notas, timbres, melodias, ritmos, tudo isso que a música nos propõe. Temos então como exemplos os músicos, os cantores, aí a gente vai para uma parte mais do background, né? Então a gente tem os compositores, os produtores, os maestros, também professores de música se encontram nessa inteligência. E aqui a gente também, agora entrando um pouco mais para a área de tecnologia, a gente tem os engenheiros musicais e os próprios designers de som para jogos. Então serão duas profissões que estariam dentro da inteligência musical, mas que também a gente pode linkar ela com a ADS. Próxima inteligência, a gente tem a inteligência mais comum dentro da área de tecnologia e de análise e desenvolvimento de sistemas no geral, que seria a lógico-matemática. Então, novamente, o próprio nome já resume o que ela é, e nessa a gente tem o maior índice de profissões dentro de TI, né? Então a gente tem matemáticos, a gente tem engenheiros que, apesar de que eu já citei anteriormente engenheiros ambientais, nesse caso seriam, a maioria dos engenheiros se encontraria dentro dessa inteligência. A gente também teria programadores, analistas de dados, analistas de sistemas, estatísticos, analistas financeiros, pesquisadores de inteligência artificial, desenvolvedor de jogos, todo mundo fazendo parte dentro dessas profissões. Diferente das anteriores, que eu primeiro citei algumas profissões dentro da própria inteligência e depois eu citei umas inteligências voltado para a tecnologia, voltado para a DS, essa daqui, a maioria dela já está conectada por si só com a DS, então eu não precisei fazer essa conexão. Então vocês vão ver aí que a maioria a gente aprende no nosso próprio curso ou elas estão bem próximas. Então foi o que eu falei, essa é a inteligência mais próxima que a gente tem do nosso curso hoje em dia. Aqui a gente tem a próxima inteligência, que seria a existencial, que compreende toda essa questão de reflexão e ponderação desses aspectos da existência humana, né? E de onde viemos, para onde vamos e tudo mais. Essas pessoas são as mais questionadoras, né? E buscam pensar mais nas infinitas possibilidades existentes ou imaginadas. Então, nós temos, por exemplo, filósofos. A filosofia ela é principalmente, né, a inteligência dentro desse aspecto.
Então a gente também tem teólogos, a gente tem freiras, a gente tem padres, pastores, conselheiros de vida também entram nessa inteligência. Professores de filosofia, novamente, como professores de música, se enquadra dentro da inteligência musical. Professores de filosofia se enquadram dentro da inteligência existencial. A gente tem especialistas em luto, então tudo isso do pós-vida entra nessa inteligência. Então essa questão de querer saber o que tem mais além do que a gente existe hoje entra nessa inteligência. E aqui, agora indo um pouco mais para a área de TI, de ADS, a gente tem profissionais de ética. Então ética é uma matéria que a gente tem hoje na faculdade, então ética dentro das IAs é sim uma questão dentro da existencial, e os próprios filósofos dentro de TI. Então toda essa questão de buscar algo a mais seria considerado dentro dessa inteligência. Agora a gente chega numa dupla de inteligências que muita gente confunde um pouco, porque os nomes são bem parecidos. E quando eu falo, eu gosto de abordar um seguido do outro para ficar uma explicação um pouquinho melhor e que dê para entender um pouco mais, né? Então essa primeira seria a inteligência intrapessoal, e a próxima vai ser abordada no próximo slide, né? Essa inteligência, ela é conhecida pela habilidade de entender os nossos próprios pensamentos, sentimentos e atitudes que a gente toma. Ela é conhecida como a inteligência emocional, podemos chamar assim, né? E, de fato, ela serve para um autocontrole tanto da mente quanto do próprio indivíduo. Como exemplo de profissões, a gente tem o mais claro, seria os psicólogos. Então, os psicólogos são, vamos dizer assim, os principais dentro dessa inteligência, mas também entram outras profissões, como os terapeutas, os profissionais de RH também entram aqui, conselheiros escolares, mediadores. Então, não seria somente a emoção individual daquele ser, mas também dele dentro de uma equipe, dentro de uma empresa, como que aquela equipe tá agindo. Então são todas essas questões de melhoria nos relacionamentos. Agora a gente indo um pouco mais para essa área de TI, a gente pode citar os psicólogos organizacionais, que são essa junção de TI com a parte mais de gestão, né, de ADS, com a inteligência intrapessoal. Então seriam como eu falei, a melhoria de relacionamentos dentro de uma equipe, dentro de uma empresa, e os próprios gerentes de projetos em TI, ou até mesmo consultores de TI. Então essas duas profissões, elas são bem comuns e estão dentro dessa inteligência. E agora o próximo a gente vem para a continuação, que seria a segunda parte, né, da dupla mencionada, que seria a inteligência interpessoal. E ela busca mais essa parte de comunicação e de facilidade de se expressar em público. Então, além de espaços de poder, político, religioso e afins, a gente tem essas outras profissões que eu vou mencionar agora. Um adendo é que, enquanto a outra inteligência ela está mais relacionada com entendimento das emoções e tudo mais, essa aí tá como você expressa essas emoções. Então, é muito mais o seu relacionamento externo. Aqui a gente pode citar, por exemplo, os mentores, os conselheiros de carreira, administradores, profissionais de marketing, jornalistas, enfim. E entrando novamente em TI, a gente tem, por exemplo, arquitetos de sistemas, analista de requisitos, que é uma matéria que a gente tem dentro de engenharia de software, né? E especialistas em qualidade. Então, são todas essas profissões que entram dentro de inteligência interpessoal. Próxima inteligência, temos a inteligência corporal, que, mais uma vez, o próprio nome já resume a sua definição. Então, seria toda essa questão de habilidades motoras e físicas e a compreensão do corpo humano e de seus movimentos e capacidade. Todo esse controle por trás disso, né? Então, é bem um pouco mais óbvio. Então, a gente tem, por exemplo, atletas, dançarinos, acrobatas, coreógrafos, então essas profissões. Algumas profissões um pouco diferentes seriam fisioterapeutas, cirurgiões, então também entram dentro de inteligência corporal. E agora, dentro de ADS, a gente pode citar especialistas em HC, então essa questão de interação humano e computador e como está sendo feita essa conexão, entra assim em inteligência corporal, e os próprios analistas de realidade virtual, porque a realidade virtual está cada vez mais comum e ela está cada vez mais se conectando com o corpo humano mesmo que seja apenas na visão, né? Mas os sentidos e tudo mais, então entra nessa inteligência corporal.
Aqui chegamos em uma das minhas favoritas, então é a inteligência linguística, que é formada por toda essa parte de contar histórias e aprender novos idiomas, vocabulários, a gramática, tudo isso. E além das habilidades de leitura e escrita que puxam nessa inteligência, né? Então, alguns exemplos claros, a gente tem escritores, tradutores, professores de idiomas. Então, como esse tem no início, aqui a gente tem, por exemplo, a gente aprendia lá no ensino fundamental português, inglês, espanhol, essas matérias estariam dentro da inteligência linguística. Outras profissões, a gente pode citar também roteiristas de séries, de cinema, de TV, e os próprios redatores. E aqui, voltando para a ADS, a gente tem documentadores técnicos, então, novamente, é uma matéria que puxou bastante engenharia de software. Ela tá, sim, dentro da inteligência linguística. E aqui, novamente, citando analistas de requisitos, só que dessa vez focados em comunicações, e especialistas em linguagem de programação. Mas diferente dos programadores, aqui seriam mais a parte teórica. Então, enquanto os programadores eles estão mais na parte prática da programação, aqui a gente pode pensar nos especialistas como uma parte teórica. Então, como que funcionam as linguagens de programação e tudo isso que tá por trás delas, sabe? Então, essa seria a diferença de uma inteligência linguística para a profissão da inteligência lógico-matemática. E, enfim, a última das 9 inteligências, temos a inteligência espacial, que é responsável pela criação, interpretação, visualização e criação de imagens e toda a sua extensão. Então não é somente um desenho, mas também essas formas, a sua textura, a cor, o uso do espaço físico durante sua aplicação e tudo mais. Então, um exemplo, novamente, eu gosto de citar o ensino fundamental porque fica mais claro de como que a extensão varia. Então, normalmente uma pessoa ela tinha essa matéria como favorita no ensino fundamental, no ensino médio, e ela acaba seguindo essa profissão na faculdade. Então, como inteligência espacial, a gente pode citar duas matérias, né? Então, eu posso citar aqui artes e até mesmo geometria. Geometria entraria nessa inteligência espacial. Aqui as profissões a gente pode citar arquitetos, designer gráficos, astrônomos entra aqui, geólogos, e aí aqui um pouquinho mais perto de ADS a gente tem os engenheiros aeroespacial, designers de game 3D, analistas de dados e os arquitetos de software. Então toda essa parte aqui seria o que a gente tem dentro da inteligência espacial, que foi a última. Então essa foi a minha palestra, obrigado por terem visto até aqui e tchau, tchau.